Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema como entrar no descanso de Deus. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao 10, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Até aí. Vivemos hoje uma vida de ansiedade, não é mesmo? Nossos ouvidos cansam-se de ouvir todos os dias notícias de guerras, brigas e todo tipo de violência. Todos estamos procurando uma forma de descanso verdadeiro, a paz real, mas não conseguimos encontrá-la mediante recursos materiais. Então, onde podemos encontrar verdadeiro descanso e o senso de realização nesta vida? Quem pode dar-nos a resposta a essa pergunta dolorosa? Ter abundância de bens materiais nesta vida não significa que você vai ter alegria e satisfação reais. Não teremos paz enquanto não entrarmos no descanso de Deus. Hoje, Deus nos convida a entrar no porto onde encontraremos paz e descanso. E eu desejo mostrar-lhe o caminho. A Bíblia diz que Deus terminou a obra de criação dos céus e da terra em 6 dias. Tendo terminado a obra, Deus criou Adão e Eva. Então, chegou o sábado, o 7º dia, o do descanso, mas foi o primeiro dia de Adão no mundo. Adão olhou para o céu e para a terra, e tudo estava em seu lugar. Era um mundo maravilhoso. Nada faltou no céu nem na terra. A vida de Adão devia começar a partir do dia de descanso do Senhor. Adão precisava obedecer e crer em Deus. Se Deus terminou a sua obra, com o que devemos nos preocupar? Deus fez tudo de forma completa. Entregue todas as suas preocupações e cuidados a Deus. É pecado tomar a obra de Deus das suas mãos. O trabalho é privilégio de Deus. Ele faz todo o trabalho sozinho. Deus apenas quer que usufruamos os resultados do seu trabalho. Nossa vida deve se iniciar no descanso de Deus. Por isso, Deus diz: Venha receber o meu descanso. Terminei os céus e a terra. Basta que você venha e me obedeça. Creia em mim e eu lhe mostrarei as coisas lindas que preparei para você. Quando Deus criou Adão e Eva, não os criou para que trabalhassem. Deus fez o homem para que vivesse no descanso do Senhor. Adão poderia ter vivido no descanso do Senhor, se ele tivesse obedecido e crido. Mas o diabo teve inveja
e procurou enganar Adão e Eva. Finalmente, Adão e Eva foram enganados, desobedeceram a Deus e não mais confiaram no Senhor. Em vez de crer que Deus havia terminado o trabalho, o homem tentou cuidar da sua própria vida, a seu modo, e assim cometeu pecado. Adão e Eva trouxeram ao mundo outro trabalho, o problema do pecado, um problema espiritual. Os problemas materiais estavam resolvidos, mas Adão e Eva trouxeram, eu repito, problemas espirituais. Foi assim que Deus pôs-se a trabalhar de novo. O caso é que Deus está trabalhando agora a fim de resolver os nossos problemas espirituais. Deus trabalhou durante mais de 4.000 anos e enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, sob forma humana, para levar sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. Jesus precisou de ajuda humana para realizar a obra redentora? Não, nunca. Cristo sozinho carregou os pecados do mundo todo. Ele foi pendurado na cruz por nós e, através dos seus sofrimentos e derramamento de sangue, fez expiação pelos nossos pecados. Nada podemos fazer para ajudar Jesus a nos redimir. Só precisamos obedecer e crer para sermos salvos. Se você tentar comparar a salvação mediante suas obras, está perdido. A salvação é uma dádiva absolutamente grátis que recebemos do Senhor Jesus. Ele a conquistou por nós. Adão e Eva trouxeram o problema do pecado ao mundo, mas Deus operou, isto é, providenciou o meio de salvação. Foi por isso que no instante final, na cruz, Jesus disse: está consumado. O trabalho de nos salvar estava terminado. Tudo o que nos compete fazer é crer e confiar em Deus, que está usando todas as circunstâncias ao nosso favor. Em 1 Coríntios 2,9 está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou coisas materiais para você. Preparou também o atendimento às suas necessidades espirituais. A obra total foi concluída. O trabalho pertence a Deus, de modo que se você tentar executá-lo, Deus não se agrada disso. A você compete apenas obedecê-lo, confiar nele e viver para ele. O Espírito Santo de Deus vai te orientar e te ajudar quanto às coisas que o Senhor preparou para você. Sua vida toda já foi preparada. Sua salvação foi preparada. Seu lar eterno foi preparado. Você, de fato, não pode ajudar a Deus em nada. Sabe por quê? Porque Deus prepara tudo. Ele conhece a sua situação e pode suprir qualquer coisa que você precisa. Sim, Deus prepara tudo para aqueles que o amam. E Deus está convidando você a vir para o seu descanso. As pessoas estão tentando construir a sua própria segurança. Tentam acumular dinheiro para si mesmas. Tentam construir um ambiente confortável a fim de obter descanso. Mas em nossos dias, você não pode colocar a sua confiança nessas coisas. As situações mudam todos os dias. As pessoas vivem em estado de ansiedade, incapazes de descansar. Deus não nos convida a entrarmos no descanso dos seres humanos, mas Ele nos convida: vem para o meu descanso. E é no descanso do Senhor que devemos ir. Diz a Bíblia que a partir do momento em que entramos no descanso de Deus, sentimos-nos aliviados do nosso trabalho. Não seja tolo ao tentar inutilmente gerir a sua própria vida, mediante o seu esforço. O trabalho é atividade de Deus. Entregue seu trabalho a Deus. Deus conhece a nossa situação nos mínimos detalhes. Basta você confessar o seu amor a Ele e a sua fé nele. Confesse a sua desobediência,
Comece a devolver o seu dízimo a Deus, santifique o dia do Senhor e obedeça ao Senhor e à sua palavra. Entregue os seus problemas e preocupações a Deus, e Ele vai te abençoar. Entre no descanso do Senhor, e ainda que o mundo inteiro fique de cabeça para baixo, você não precisará se preocupar, porque Deus é o seu descanso e jamais irá te abandonar. Então, como nós podemos combater o gigante da preocupação? Precisamos definir prioridades. E o que é mais importante na sua vida? As pessoas que baseiam a existência na aquisição de bens materiais tendem a ser sobrecarregadas de ansiedade. Mas Jesus tem uma prescrição simples. Ordene as suas prioridades. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois, deixe as coisas acontecerem. Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Você confia realmente no Pai que te ama ou só diz isso da boca para fora? Consegue exercer sua fé de que Deus é soberano? Refaça o seu sistema de prioridades, colocando Deus no centro dele, e ficará a salvo das preocupações e do estresse. Você precisa de um programa estratégico. Viver no presente é uma estratégia. Jesus deseja que vivamos um dia de cada vez. Há uma razão por que Deus nos colocou no presente, separando-nos do passado e do futuro. Ambos estão fora do limite permitido. O passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo o que precisamos. Não desprezamos o futuro, planejamos e preparamos. Não pense na confusão de ontem. Uma coisa é sempre verdadeira: o passado já foi. Está fora do alcance e não há nada que possamos fazer com ele. Deus colocou os nossos pecados do passado longe de nós. Deus perdoou. E se ele pode cortar fora o passado, precisamos ser capazes de fazer o mesmo. Se você confessou o seu pecado, está perdoado. Jogue-o fora para sempre e prossiga. Não viva no sucesso de ontem. É possível sentir ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, fez uma declaração interessante no final da sua vida e da carreira. Disse que ainda não havia atingido seu grande objetivo, mas que mantinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Cristo. E é isso que nós também devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós hoje, neste momento, neste segundo. E isso pode ser o mais difícil a fazer. Livrar-se da mágoa, por exemplo. O mais importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria e nem para a tristeza de ontem. Viva o hoje e faça de cada dia um belo presente de Deus, sem os estragos causados pelas marcas da preocupação. E quando a sua mente estiver propensa à ansiedade, lembre-se dos seguintes versículos. Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55:22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Sabe quais são as 8 palavras de sabedoria para os preocupados? Não se preocupe com nada, ore por tudo. Então, faça destas palavras um grito de guerra contra o gigante da preocupação. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, no dia a dia, Pai, muitas vezes ficamos preocupados, ansiosos e nem sabemos o que fazer. Mas queremos que a partir de hoje nós venhamos aprender a entregar tudo nas suas mãos, a viver no descanso do Senhor. E neste momento, eu quero pedir em favor das pessoas que estão angustiadas, aflitas, desesperadas, deprimidas, para que elas venham confiar os cuidados da vida ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos promete que o justo jamais será abalado. E por isso também nós queremos ressaltar que é a tua palavra que nos diz que no dia da angústia o Senhor nos livrará e nós iremos se glorificar. Queremos neste momento, Pai, te agradecer, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem cuidado de nós. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.